Ainda dá tempo de reclamar de 2023, né? Oi, gente, eu sou a Iane Simões do Minha Vida Literária. E bom, como na vida nem tudo são flores, hoje eu trago para vocês uma listinha de alguns livros que me decepcionaram em 2023. Olha, não necessariamente os livros que estão nessa lista foram livros ruins, mas livros que, sei lá, eu esperava alguma outra coisa e eles não cumpriram essa expectativa. Se a culpa é do livro ou minha por ter esperado o que eu não deveria, fica aí o questionamento. Antes de mais nada, já quero que vocês me contem nos comentários as decepções literárias de vocês. E caso algum dos livros que eu não tenha gostado seja o seu queridinho, continue gostando de mim, por favorzinho. Já vamos começar aqui com polêmica! A Razão do Amor, da Elie Hazelwood, com tradução da Raquel Zampil. Esse é um que eu acho que se enquadra bem naquilo que eu falei de não é um livro ruim. Aliás, eu acho que ele nem foi uma leitura de fato ruim. Só que, assim, me decepcionou o suficiente para eu ter perdido a vontade de continuar lendo os outros livros da autora. Eu amei a Hipótese do Amor, então eu cheguei já assim sedenta, né, querendo ter a mesma experiência que eu tive da outra vez. Curioso, porque eu acho que parte do problema foi justamente ter encontrado semelhanças demais. Ai, gente, ser humano é um bicho complexo, né? Quer a mesma experiência, se é igual reclama, se é muito diferente reclama. Ai, bom, passarei um pano pra mim mesma. Sim, aqui a gente vai ter também mesma escrita leve, divertida, um romance cativante. Eu gosto muito desse ambiente acadêmico, tudo isso eu acho muito positivo. Mas que a autora acabou errando um pouco a mão, tentando reproduzir a mesma fórmula de sucesso do primeiro livro. Tá, ele tem assim algumas repetições, algumas coisas bem semelhantes em relação ao primeiro, que eu nem acho que isso foi de fato o grande problema, mas o que me incomodou aqui de repetição era a repetição no próprio livro. Em passagens tem falas que são repetidas algumas vezes, né? A ponto de eu estar lendo e parar às vezes, tá, mas ela já fez esse discurso, ela já falou isso daqui. Poderia ter tido uns cortes aí que não teria prejudicado em nada a leitura, muito pelo contrário, eu acho que teria realmente lapidado melhor o livro. E grande parte desses discursos repetitivos que me incomodaram é que a autora ela acabou entrando em algo que ela fez muito bem no primeiro livro e aqui eu já achei que ela errou a mão. Ela questiona o ambiente acadêmico, o que ela deve fazer e que eu acho que, de novo, no primeiro livro ela faz muito bem. Tanto por ser um meio tóxico por si só, né, por ter muita disputa de ego e tal, mas sobretudo pelo viés, né, então, da questão de gênero. É um meio muito tóxico para mulheres, então ela traz mulheres cientistas em cada um dos livros para trazer tanto como essa realidade, que não é nem um pouco fácil, trazer de certa forma aí um empoderamento também, que eu acho que é muito importante. Só que nesse livro, muitos dos apontamentos, eles já estavam um pouco com aquele tom de lacração, então ele acabou mais algo panfletário do que algo inserido naturalmente, organicamente na narrativa, como acontece no primeiro livro. E aí a diferença é justamente essa, quando a coisa tá organicamente colocada ali, ela passa a mensagem que ela precisa. Minha outra decepção, e aqui já foi realmente uma leitura que não me agradou, O Amor em Primeiro Lugar, da Emily Giffin, com tradução do Paulo Pousonoff Jr. Eu cheguei depois dessa leitura até fazer um vídeo ranqueando os meus livros da Emily Giffin, que é uma autora que eu gosto muito. Foi realmente assim, o livro que eu menos gostei da autora. A gente tá falando de duas irmãs que se distanciaram depois que o irmão delas morreu, e esse irmão, assim, ele era o garoto de ouro dos pais. E aí, anos depois, então, a gente vai estar acompanhando a vida dessas duas irmãs. Eu já não lembro nem mais de tantos detalhes, né, sobre a história, porque foi realmente aquele tipo de leitura que você, tá, vou limpar aqui o HD, mais fácil a gente guardar realmente o que é bom. Grande parte, né, dos meus incômodos esteve relacionado ao desenvolvimento das personagens, né, então eu senti que a gente não teve tanto um desenvolvimento, que as coisas ficaram todas muito planas e que as personagens foram mal caracterizadas também, né, meio estereotipadas até. Então, assim, eu senti muito que o livro patinou e não foi pra lugar nenhum. Por mais que ela tenha uma escrita envolvente, né, que ela seja uma boa contadora de histórias, falhou aqui da própria mensagem passada. Sabe aquele livro que você termina e você fica meio,
Tá, e aí? Um livro que foi uma leitura conjunta com os membros daqui do canal. Então, semana passada eu postei as 10 melhores leituras feitas com o clube de membros. Convidei vocês, inclusive, a participar do clube e estou convidando também. Então, se você ainda não faz parte, assina, porque a partir do nível 4 de benefício você consegue ler um livro comigo todos os meses. E a questão é que sim, fazemos leituras excelentes, mas como tudo na vida, tem aqueles livros que não funcionam tão bem. Uma dessas leituras foi o Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary, com tradução da Ana Rodrigues. A Beth O'Leary é uma autora que eu adoro e que, em modo geral, eu gostei da leitura desse livro. Ele me deixou muito presa na leitura, trouxe passagens assim que eu dava risada sozinha. Só que assim, certo ponto do final em diante, foi meio que ladeira abaixo. Esse livro, em primeiro lugar, ele não é para ser um romance. Ele é um livro que ele vai falar, sobretudo, né, de como, em geral, homens são fiéis, leais a outros homens. Ela vai trazer personagens também que se conheceram em momentos de vida em que elas ainda estavam se descobrindo muito, então que a relação que elas tinham não necessariamente correspondia a quem elas eram, tinha muito de uma idealização presente. Então, assim, ela tá trabalhando com questões, com camadas, que eu acho que elas são muito válidas, muito verdadeiras, e que para o livro ter o impacto, né, que ele poderia ter, ela tinha que ter dado um desenvolvimento diferente no final. Só que ao contrário disso, a autora tentou enquadrar esse livro como uma comédia romântica. Aí acontecem coisas que, assim, eu não consegui me convencer daquele final, eu não consegui concordar com aquele final. Para os próximos dois, eu já vejo os alarmes de polêmica e provavelmente, né, muitas pessoas aí que vão discordar de mim. E estamos falando das minhas experiências com Emily Henry. E ela vai entrar aqui com 2 livros, não apenas um. De Férias com Você, que foi traduzido pela Cecília Camargo Bertalotti, e O Lugar Feliz, que foi traduzido pela Ana Rodrigues também. No De Férias com Você, Emily Henry, ela tem também uma escrita que é gostosa, que é leve e que eu gostei da segunda metade do livro, eu gostei do final. Então eu gosto dos temas que ela aborda, eu acho que uma coisa muito presente nos livros dela, ela tá sempre abordando, né, adultos aí da minha idade. Então a gente tá conversando, né, da minha geração, estamos falando de millennials e tal. Então existe uma questão geracional muito forte nos livros dela, com as quais acaba sendo fácil eu me identificar, mas assim, eu ainda não consegui me identificar como ela desenvolve as histórias. A primeira metade do livro foram também assim, repetições da mesma coisa, a história rodando no mesmo lugar, sem grandes avanços. Então era um livro que basicamente você lê e não acontece nada. Só assim, na segunda metade é que, né, chegando pro final, eu falei, agora, né, ok, você trouxe os temas e tal. E O Lugar Feliz, que eu sei que foi muito queridinho, né, de muitas pessoas no ano passado. Basicamente semelhante, uma impressão semelhante com o De Férias com Você, só que ao invés de eu sentir da primeira metade, né, que não tava indo pra lugar algum ou que não tava saindo do lugar, eu não gostei da primeira metade do livro. Se o livro tivesse seguido por esse mesmo ritmo, teria sido um livro que eu não teria, assim, suportado, mas que ela também conseguiu me ganhar um pouco mais na segunda metade. Eu fiquei muito com a sensação também de que ela estava tentando construir a presença ali de clichês do gênero, e quando eu falo clichês, são coisas comuns ao gênero. Por exemplo, quando a gente pensa, né, em comédias românticas, a gente tem alguns tropes, a gente tem algumas premissas, né, que são comuns. Então a gente sabe, tem dos inimigos a amantes, tem o casamento de conveniência. Aí eu sinto que ela tentou construir uma história para se enquadrar num desses tropos, até para ficar mais fácil talvez de divulgar, falar do livro. Só que ele ficou muito com uma cara, para mim, artificial, com acontecimentos, com situações que eu olhava e falava, isso não faz sentido para mim, eu não consigo visualizar pessoas adultas tendo esse tipo de tomada de decisões. E aí na segunda metade eu já senti que ela conseguiu de novo, né, acertar aí o tom, trazer uma coisa que eu consegui me identificar, que eu consegui perceber a leveza com a sensibilidade, que ela conseguiu dosar, né, o que tem de talvez triste, com, né, os aspectos da vida mesmo, né? Eu acho que ela fala muito dessa coisa de da gente estar tentando se entender de acordo com coisas que acontecem com a gente. Então, assim, a segunda metade do livro, pra mim, ela foi muito diferente da primeira. E eu gostei da segunda metade. Mas a primeira foi o suficiente pra eu perceber que
eu e Emily Henry não nos damos bem. Outro livro também que foi meio controverso por conta do tipo de leitura que ele me proporcionou, mas versus os sentimentos, né? Foi O Amor da Minha Vida, da Rosie Walsh, com tradução da Ana Carla Castro. Eu já tinha lido outro livro da Rosie Walsh, O Tudo Aquilo que Nos Separa, e eu fiquei alucinada por aquele livro. Ele me proporcionou uma leitura frenética, me emocionou, teve romance, teve drama, teve suspense, enfim, foi uma leitura assim maravilhosa. Então, quando eu vi que esse livro tinha sido lançado, eu fiquei também com muita expectativa para ler. Por um lado, a Rosie Walsh, ela consegue cumprir isto. Então, ela entregou aqui no Amor da Minha Vida uma leitura também viciante. A autora, ela sabe colocar os vira-capítulos, né? Então, terminar o capítulo de uma forma que você sente que precisa continuar o próximo, ela sabe manter esse ritmo na história. Só que, ao mesmo tempo, eu também senti que nesse livro ficou tudo muito exagerado. Ela abusou desses recursos, né, para prender sua curiosidade, então chegou num ponto que eu já tava ficando brava. E eu senti também que ela exagerou nas doses de drama, de tragédia da história. Ela constrói aqui uma rede que ela é até bastante complexa, tem vários envolvimentos de presente, passado, mexe em várias personagens, então isso é interessante, mas tem muita tragédia. Chegou num ponto que era tanta reviravolta e era tanta coisa trágica que eu terminei o livro me sentindo pesada. Foi um livro que drenou minha energia. Então, ao invés de eu terminar o livro revigorada, com aquela sensação de ter lido alguma coisa, que eu vou carregar comigo, aquela sensação de, meu Deus, que leitura que trouxe essa sensação boa, eu só tava assim, querendo, sei lá, deitar pra descansar um pouco a minha cabeça. Eu não tô lendo, pra ficar com a minha energia drenada. Não tô dizendo aqui que os livros não possam incomodar a gente, que eles não possam causar sentimentos ruins. Eu acho que a leitura tem um papel nisso também, né? A literatura muitas vezes vai tratar de sentimentos incômodos, de retratar situações, que não são ideais, agradáveis. Acho que tudo isso faz parte. Mas o incômodo que eu senti aqui não foi por isso, foi só porque eu acho que realmente a autora errou a mão. Ela queria tanto causar esse impacto emocional que ficou exagerado. Foi um livro que eu não consegui parar de ler, mas que ao mesmo tempo eu não gostei dos rumos que ela tomou, sendo que ela tinha uma premissa que era bastante interessante, né? Ela tá falando de um casamento que sempre foi perfeito, até um ponto em que o homem descobre, alguns arquivos dessa mulher, da esposa dele, e que fazem ele questionar tudo que eles viveram, porque ele de repente descobre que a mulher não é a pessoa que ele esperava. Teve esse fato, a autora, ela tenta primeiro te convencer de uma certa circunstância ali, que eu também achei muito na cara. Então, eu sabia do que ela estava tentando me convencer, tinha certeza que não era nada daquilo, e cada vez que ela usava algum recurso para fazer com que eu me convencesse daquilo, eu falava, ela tá fazendo isso aqui, mas na verdade isso aqui deve ser outra coisa. Ele trouxe algumas surpresas, que é óbvio que não tinha como eu adivinhar tudo da história, mas ele também não conseguiu me enganar. Então aquilo que era para ter sido uma grande revelação, uma grande reviravolta, no fim não funcionou. E aí a última leitura, que acabou também me decepcionando em 2023, foi talvez a leitura assim mais triste de eu colocar aqui, no sentido de que era um livro que eu queria muito ter gostado e que eu acho que ele tem também pontos que são super relevantes, que servem aí como um grande destaque para ele, mas que no geral não funcionaram para mim. Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho, com tradução da Fernanda Castro. A Rebeca Carvalho, ela é brasileira, mas ela já mora há alguns anos nos Estados Unidos, e esse livro foi originalmente publicado nos Estados Unidos em inglês, pensando no público de lá. Então, por isso que, embora ele seja um livro de uma autora brasileira, um livro que se passa no Brasil, que ele se passa em Pernambuco, ele é um livro traduzido. E aí ele vai trazer uma releitura aqui de Romeu e Julieta, com personagens que são adolescentes, que são filhos, de donos de padarias rivais. E aí tudo isso eu acho que já são elementos para mostrar o quanto essa atmosfera é gostosa. Ele se passa em Olinda. É muito legal também a gente ver que a capa do livro é inspirada numa das ruas que existe em Olinda. A autora até publicou no Instagram dela uma foto do Google Maps que dá pra ver essa rua, e é muito parecida ali com a capa. Na tradução, uma coisa que é muito gostosa também é a gente ver esse falar, que vai ser muito do falar de Pernambuco, o falar de Olinda, que eu até fiquei me perguntando como que isso estava em inglês. Mas assim, a própria caracterização dos personagens, como adolescentes,
não funcionou tão bem pra mim. Eu acho que eles são caracterizados, tem falas, coisas ali que colocariam os dois como personagens muito mais novas do que eles são, né? A própria dinâmica das disputas, as coisas que acontecem ali, me pareceu, na verdade, um livro mais infantil do que de fato ele é. E ao mesmo tempo, eles enfrentam questões, principalmente ligadas à dinâmica familiar, que eu achei meio pesadas para estarem retratadas como elas estão. Exigiam, né, um desenvolvimento, uma complexidade maiores e que fariam com que o livro não tivesse essa cara que ele tem. Então também existe nessa tentativa aí de fazer uma leitura leve, uma leitura mais divertida, só que com temas, com sentimentos que são meio espinhosos, sabe? E assim, o livro ele fala de uma coisa que eu acho muito pertinente, né? Então, da gente tá falando da importância de você, por exemplo, valorizar um comércio local, de quanto, né, pequenas empresas, pequenos comerciantes, pequenos artesãos, às vezes são engolidos por grandes corporações. Ele traz uma discussão que eu acho muito legal, eu ainda não tinha visto em outros livros e que eu acho que aparece muito bem aqui, só que em meio a outros elementos que não me agradaram. Então, assim, acabou sendo uma leitura que não funcionou pra mim, infelizmente, porque eu achei que o livro, assim, tinha tudo pra fazer com que fosse a leitura. Bom, esse é o típico vídeo das discordâncias. Muito provavelmente vocês vão ter feito leituras semelhantes aqui, que vocês vão ter outras impressões comparadas às minhas, mas pode ser também que existam pessoas que tiveram experiências semelhantes. Então, contem já tudo pra mim aqui nos comentários, que é sempre gostoso a gente ter esse tipo de troca. E eu quero saber também que livros decepcionaram vocês nesse ano. Então, contem tudo aqui pra mim. Pra você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que você goste de acompanhar os meus vídeos por aqui, então para isso já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.